Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Salmo 1. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor Jeová, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar? Deus bendito, Pai santo, amoroso, cheio de graça, cheio de glória, cheio de poder. Deus que na sua imensa misericórdia inclinou-se para nós homens, sim, criaturas, porém caídos, e nos remiu, nos resgatou, nos salvou, nos trouxe da morte, nos trouxe do pecado, para que nós pudéssemos ser feitos teus filhos, e para que pudéssemos, ó Deus, ser restaurados à imagem do teu Filho Jesus, e assim fôssemos também restaurados à tua imagem conforme a tua semelhança. Nós rogamos por amor do teu nome, ó Pai, que nessa noite nós tenhamos ouvidos para ouvir a tua palavra, que o nosso coração, que a nossa mente esteja focada, ó Deus, naquilo que o Senhor disse na tua santa Escritura. E por esta palavra, e tão somente por ela, sejamos, ó Deus, admoestados, sejamos, ó Deus, exortados, sejamos, ó Deus, consolados. Porque é a tua palavra, com a iluminação do teu Espírito, que deve nos falar, e tão somente ela, ó Pai. Por isso, fala-nos por amor do teu nome. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Sentemos, irmãos. Se você fosse escrever um livro, e você tivesse lá algumas boas ideias, vai? Você certamente gostaria de colocar no começo do livro aquilo que daria a impressão aos seus leitores do que é que o livro vai tratar. Normalmente nós escrevemos uma introdução, um prefácio, ou alguma coisa que oriente o leitor naquilo que vai ser dito. Ora, o Salmo 1, ele é chamado de o portal do livro dos Salmos.
É o primeiro salmo. Se alguém vai ler o livro dos Salmos, deve começar por aonde? Pelo primeiro salmo. Todo livro ele deve ser começado a ser lido pelo seu início, assim como a Bíblia, não é? Nós temos que ler o livro de Gênesis. Se você não entender o livro de Gênesis, você não vai entender o resto. E assim então o salmista escreve, alguém, nós não sabemos nem quem foi, alguém no futuro, depois que o salmista escreveu esse salmo, ele pegou todos os salmos que Israel cantava e organizou nesse livro que a gente chama de Saltério, Saltério de Israel, o inário do povo de Deus lá no tempo do Antigo Testamento. Então, inspirados por Deus, os homens escreveram e esse livro foi organizado. E esse é o primeiro de todos os salmos. Adivinha qual é o salmo que todo judeu sabia de cor? Pelo menos o primeiro. Se bem que no judaísmo era muito comum, muito mais do que a gente imagina, que eles conhecessem todos os salmos de cor. Mais do que isso. Muitos, até hoje, inclusive, conhecem toda a Bíblia de cor. Todo o Antigo Testamento. Você vai conversar com um deles, eles começam a citar assim, você vai cair no queixo assim, falando, puxa vida. Por quê? Porque eles eram ensinados, certamente, de maneira correta, que conhecer a palavra de Deus é essencial, é fundamental para a vida daquele que crê em Deus. Fundamental. Eu ouço aí hoje os crentes querendo, às vezes eles chegam assim, pastor, eu queria muito ouvir a voz de Deus. Eu falo, irmão, lê a Bíblia. Mas pastor, eu queria ouvir em voz alta. Lê em voz alta, você vai ouvir a palavra de Deus em voz alta, não tem problema nenhum. Porque Deus nos fala na Escritura. Deus nos fala na sua palavra. Muito cuidado ao dizer, Deus me disse, se você não tem certeza que foi Ele que disse. E se você quer ter certeza que foi Deus que disse, olhe para a Escritura. Porque na Escritura é onde Deus deixou registrado a sua vontade para o seu povo. Sabe quem é que lia constantemente a Escritura do Antigo Testamento? Uma pessoa que você deve conhecer muito bem. O nome dele é Jesus. Jesus conhecia essa palavra do Pai dele de trás para frente e de frente para trás. Quando ele foi tentado por Satanás no deserto, depois você olha a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, ele não saiu falando qualquer coisa quando Satanás tentou, não. O que é que Jesus disse? O que é que Jesus usou para responder à tentação? Jesus usou a palavra de Deus. 4 vezes Satanás torceu a palavra de Deus, 4 vezes Jesus respondeu com o texto da Escritura. Deus nos fala pela sua palavra. Algum tempo atrás eu expus o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Mais ou menos meio ano gastei para fazer isso com a igreja. Adivinha? Não tem nada naqueles 3 capítulos de Mateus que não esteja no Antigo Testamento. Nada! Tudo Jesus voltava para a palavra do Pai dele. E esse salmo ele conhecia de cor. E muitas das coisas que o Senhor Jesus vai nos falar nos evangelhos partem desse salmo, da ideia, da estrutura que está nesse salmo. O tema desse salmo, se a gente fosse colocar de maneira assim, bem simples, bem simplória, ele fala de 2 o quê? 2 caminhos. O caminho do justo e o caminho do ímpio. E quem é que fala do caminho do justo e do ímpio? Repetidas vezes. O Senhor Jesus. É ou não é? Ele dizia, se alguém não é por mim, ele é contra. Ele falava da porta estreita e da porta larga. Ele falava do caminho estreito e do caminho largo. O Senhor Jesus, irmãos, era um homem de oração e era um homem da palavra. Da palavra.
Ele amava a palavra do pai dele. Ele lia essa palavra do pai dele e ia descobrindo coisas a respeito dele mesmo. Ele glorificava o nome de Deus quando ele olhava para a palavra do pai dele. E em cima da palavra do pai dele, não das invenções, nem das interpretações dos mestres, nem das interpretações dos rabinos, de ninguém, mas tão somente da palavra, ele tirava as lições que ele deveria dar ao seu povo para mostrar o caminho da salvação. Foi o Senhor Jesus que disse: entrai pela porta estreita, porque largo, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta. E apertado o caminho que conduz para a vida. São poucos os que acertam com ela. Então, meu convite a vocês, queridos irmãos, é olhar para esse salmo. Tentar, em primeiro lugar, entender o que o salmo nos diz. Em segundo lugar, tentar entender como Jesus enxerga esse salmo, porque senão nós vamos entendê-lo errado. Então, como é que o salmo nos mostra esse primeiro caminho? Qual é esse caminho do justo? E a primeira coisa que a gente aprende é que o caminho do justo é um caminho de negação do pecado. Primeira coisa. O Senhor Jesus começa usando essa expressão bem-aventurado. O que é bem-aventurado? O que significa isso? O salmista usou, o Senhor Jesus usou em todas as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, e assim por diante. O Senhor Jesus fala de todos esses que são bem-aventurados. O que é um bem-aventurado? O bem-aventurado é aquele homem que foi pego por Deus, salvo por Deus, trazido por Deus, abraçado por Deus, amado por Deus, e que agora caminha no caminho de Deus. É por isso que a primeira bem-aventurança diz assim: bem-aventurados são os pobres. Pobres de quê? Pobres em espírito. Por quê? Porque o pobre em espírito é aquele que chega diante de Deus e fala assim: Senhor, eu não valho nada, mas o Senhor pode me salvar. Ele chega no seu estado de pobreza absoluta e completa diante de Deus, ele se humilha diante de Deus. Aliás, a palavra que Jesus usa aqui, tem várias palavrinhas lá no grego para falar de pobre. Tem o pobre que é aquele pobre, mas ele tem onde viver, ele tem uma capa, ele tem um lugar, um teto, ele tem o que comer. Mas a palavra aqui seria traduzida num português moderno, né? É aquele que vive abaixo da linha da pobreza. Lá onde eu trabalho, lá em São Paulo, nós temos, do lado do prédio, tem uma construção viária famosa em São Paulo, chamado Minhocão. E o Minhocão é um viaduto de uns 2 quilômetros e pouco, e ao longo dos anos esse lugar virou um lugar conhecido por abrigar quem? Por abrigar quem não tem um teto. Então, todos os dias, a Guarda Civil Metropolitana passa por ali e recolhe colchão, roupa de cama, um monte de coisa, leva embora, sei lá para onde. Quando dá 18 horas, 19 horas, está cheio de novo daquele pessoal pobre. Vivem debaixo do céu, procurando um outro abrigo quando chove. O bem-aventurado é aquele que reconhece o seu absoluto estado de pobreza diante de Deus e chega para Deus e diz assim: Deus, eu não posso. Senhor, eu não sou. Senhor, eu não tenho caminho, eu não tenho pousada, porque, aliás, assim é o Filho do Homem, ele não tem onde recostar a sua cabeça. Então, bem-aventurado é um homem
que tendo passado por essas coisas, ele não faz algumas outras coisas. Então, esse caminho do bem-aventurado, ele é um caminho de negação de várias coisas. Primeira coisa, esse caminho, eu chamei aí desse caminho de bem-aventurança, é um caminho de felicidade. Acho que a palavra felicidade não expressa tudo que a palavra bem-aventurado expressa, mas é um caminho de negação. E aí no texto aparece uma coisa interessante, que é a forma com que a poesia, lá na língua hebraica, funcionava. Aqui a gente cantou vários cânticos, né? Como é que todo cântico é uma poesia? O autor tem que ser um artista, e a forma como a gente faz poesia na nossa língua é usar métrica, não é? O tamanho das frases são iguais, e normalmente com rima. Métrica e rima faz uma poesia na língua portuguesa. Na língua hebraica é diferente. A língua hebraica não tem, ou tem muito pouca métrica. A gente vem há anos e anos, séculos, os estudiosos ficam tentando estudar a métrica da poesia hebraica e não descobrem o segredo. Mas uma coisa a gente descobriu, é que a poesia hebraica ela funciona com paralelismo. Paralelo. O que é um paralelismo? É quando você apresenta uma ideia, ou você apresenta, por exemplo, uma ideia positiva numa linha e uma ideia negativa na outra. É um paralelismo de contrário. Esse paralelismo aí é um paralelismo que a gente chama de progressivo. O que acontece? Ele diz assim: bem-aventurado o homem que, 1, não anda, 2, não para, 3, não se assenta. O que está acontecendo aí? Um progresso. Primeiro passo é o quê? Caminhar. Mas pior do que caminhar é parar e prestar atenção. E em terceiro, é entregar-se a isso que está acontecendo. Então, esse é o chamado paralelismo progressivo. E o que esse texto está nos ensinando, basicamente, é que, normalmente, o pecado, ele caminha, não é? A nossa associação com o pecado costuma acontecer num processo. Ontem eu estava falando lá no carro com o pastor, né, e ele dizia, o pecado não acontece do nada. Normalmente o pecado é uma coisa projetada. Ela nasce de uma cobiça. Aliás, não foi assim lá no livro de Gênesis? Já leu o livro de Gênesis, já leu o capítulo 3, como é que a mulher pecou? Diz que a serpente veio, colocou uma ideia, e aí ela olhou, e ela percebeu que era desejável para se comer, e depois que ela percebeu que o fruto era desejável para comer, ela foi, tomou o fruto, ela comeu o fruto e ela deu para o marido. O pecado funciona assim. Ele não nasce do nada, mas ele é um processo ao qual nós nos entregamos. E na maioria dos casos, podia dizer, nós nos afundamos. E ele representa aqui 3 graus de, quem sabe, separação de Deus. Aquele que está separado por andar no conselho dos ímpios, aquele que costuma se deter no caminho dos pecadores, e aquele que finalmente se assenta na roda dos escarnecedores. Eu costumo dizer que crente não se assenta na roda dos escarnecedores. Normalmente os crentes formam a deles mesmo, não é isso? Acontece aqui no portão, na calçada. Muitas vezes acontece assim. Infelizmente essa é uma realidade. Então, se você quer viver uma vida de bem-aventurança diante de Deus, você precisa se livrar, você precisa se afastar, você precisa ficar longe desse processo de pecado, que é andar, parar e se assentar na roda dos escarnecedores. Essa é a primeira coisa. A segunda lição que o texto nos ensina é que o caminho para a bem-aventurança, ele tem base
numa submissão contínua à palavra de Deus. O texto diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Mas pastor, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que trabalhar amanhã. É verdade. Aliás, Tiago é muito claro em dizer: quem não trabalha, Paulo nem Tessalonicenses diz, quem não trabalha não come. Então você não pode ficar lendo a Bíblia dia e noite. Então o que significa meditar na lei de Deus dia e de noite? Alguns judeus, eles não trabalham, vivem às custas do governo e passam o dia inteiro lendo o Antigo Testamento e debatendo. Eles acham que isso é o que vale. Só que alguém tem que trabalhar para eles. Então tem alguma coisa errada aí. O que significa meditar e ler a palavra de Deus dia e noite? Essa ideia o salmista não tirou da cabeça dele. O salmista, ele era um homem que lia a Bíblia, e ele havia lido o livro de Deuteronômio. Lembra lá o que diz o livro de Deuteronômio? Capítulo 6, capítulo 5 são os 10 mandamentos. Capítulo 6, o autor de Deuteronômio, Moisés, diz assim: olha, estes são os mandamentos, os juízos, os estatutos que te ordenou o Senhor teu Deus, que os cumprisses, que os guardasse, que os ensinassem, para que bem te sucedas na terra que o Senhor teu Deus te dá. E aí então o autor de Deuteronômio, Moisés, vai dizendo o que deve acontecer. Primeira coisa que nós temos que saber lá em Deuteronômio 6 é que Deus é o único Deus. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, não terás outros deuses. É daí que surge o mandamento. Então a primeira coisa para alguém ter prazer na lei de Deus é conhecer o Deus que dá a lei e reconhecer a sua exclusividade. E essa é a maior dificuldade que o ser humano tem, é confiar de maneira plena em Deus. Sabe por quê? Porque nós gostamos de confiar em quem? Nós gostamos de confiar em nós mesmos. Mas eu tenho que confiar em Deus somente. Eu tenho que confiar tão somente na palavra de Deus. Não é na palavra dos homens, não é na palavra do pastor, não é na palavra de ninguém. Eu tenho que confiar na palavra de Deus. E o texto diz lá então: Deus é o único Deus. Depois que o texto lá de Deuteronômio 6 diz que Deus é o único Deus, o que mais ele nos ensina? O que mais o autor de Deuteronômio nos instrui? Ele diz: por isso amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, toda a tua alma. Eu aprendo a amar a Deus com tudo aquilo que eu sou. O coração, queridos, na Bíblia, ao contrário da nossa cultura, que diz que o coração é a fonte do quê? Das nossas paixões, não é? Dia dos namorados, você está apaixonado, você vai lá e leva uma caixa de bombom em formato de coração, uma rosa, né? Aquele buquê em formato de coração, porque a gente fica apaixonado no dia dos namorados, pelo menos, né? E aí a gente diz assim: então, eu te entrego meu coração. Na Bíblia, coração não é a fonte das paixões. Na Bíblia, o coração é o centro daquilo que eu sou. Tudo que eu sou é, o meu coração é. É por isso que Jesus diz: aquilo que a boca fala é o que o coração está cheio. Jesus não inventou isso, Jesus tirou isso da palavra do Pai dele. Jesus amava a palavra do Pai dele. E o caminho da felicidade significa então amar a Deus de todo o coração, toda a alma, toda a força. E no Novo Testamento, a Escritura, Jesus ainda acrescenta: e todo o entendimento. Aí depois o autor de Deuteronômio continua dizendo, e ele fala assim: essas palavras estarão no teu coração, e delas falarás assentado em tua mesa, e ao andar pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Isso significa meditar na lei de Deus
dia e de noite. É pegar tudo aquilo que eu aprendi e aplicar no dia a dia, com a minha esposa, com os meus filhos, nos meus negócios, nos meus trabalhos, nos meus relacionamentos, nos meus tratamentos. Isso é amar e ter prazer na lei do Senhor. O caminho da felicidade envolve ter esse prazer de meditar, de fazer com que aquilo que Deus me ensina pela sua palavra, eu possa ruminar, e depois de ruminar, digerir, e aquilo que eu vou digerir vai ter proveito para a minha vida. Então, o homem bem-aventurado é aquele homem que, segundo quem? Tiago, né? Ele não só escuta a palavra, mas ele ouve a palavra e ele a pratica. Ele ouve a palavra e ele coloca aquilo em prática. Ele quer fazer aquilo que é a vontade de Deus. Ou ainda, como Tiago ensina, ele usa a palavra de Deus como um espelho. Todo dia, já viram lá Tiago falando? É como um homem que olha no espelho e vira para o lado e logo esquece. Homem é assim, mulher não. Mulher chega na frente do espelho e aí depois ela vai conversar. Ih, olha o meu batom novo. Ih, eu apareci com uma mancha aqui, eu estou com uma ruguinha aqui. Homem é menos vaidoso. É vaidoso também, né? Mas menos. Menos. Mas o homem de Deus, ele se olha na palavra de Deus, ele se vê condenado nos seus pecados, e ele deseja fazer aquilo que é a verdade. Aliás, vou falar uma coisa para você: o homem de Deus é o homem que reconhece que não ama a Deus de todo o seu coração. Sabia disso? Irmãos, eu não posso dizer de sã consciência aqui na frente de vocês que eu amo a Deus com todo o meu coração, toda a minha força e toda a minha alma. Eu não posso dizer isso. Sabe por quê? Porque se eu pudesse dizer isso com integridade, eu não ia sair daqui e pecar nunca mais. E por que eu peco? Eu peco porque eu confio mais em mim do que em Deus. Eu confio mais na minha mente do que na palavra de Deus. Eu confio mais no meu raciocínio do que naquilo que Deus me disse. Então, quando eu sou confrontado com o pecado, eu tenho a opção de ir pelo caminho do pecado ou ir pelo caminho de Deus. E quantas vezes eu vou pelo caminho do pecado? Mas o caminho da felicidade, ele é daquele homem que tem o prazer na lei de Deus e nela medita dia e noite. Terceira coisa, o caminho da felicidade passa pela completa dependência de Deus. O verso 3 diz o quê? Esse homem é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Já viram a diferença? Vocês estão aqui perto do sertão. Aqui nós estamos na costa, não é? Aqui tem mais água, mais abundante, mas você começa a entrar nesse interior aqui do Ceará, você vai ver o quê? Secura. E aí você vê, um ano você passa lá, tinha uma árvore que estava verde, no outro ano você passa lá, ela está seca, porque o rio que passava ali secou, morreu. O texto está dizendo que o homem que é bem-aventurado, ele é como uma árvore plantada junto a uma água que não seca. E por isso, no devido tempo, dá o fruto, a folhagem não murcha, e ele tem sucesso naquilo que ele faz. O homem bem-aventurado é um homem que Deus cuida. Agora, qual é essa fonte inesgotável de suprimento? Aonde ela começa? Ela começa na palavra. A palavra de Deus é vida. É na Escritura que nós recebemos todas essas coisas. Nós lemos essa palavra, nós meditamos nessa palavra, nós oramos diante de Deus a respeito dessa palavra, e aí então nós somos bem-aventurados. Sabe por quê? Porque o bem-aventurado ele vive
e ele dá fruto, ele é bem-sucedido. Isso significa, é um homem que os outros vão uma hora olhar e dizer assim, esse aí Deus abençoou. Olha como as folhas dele estão verdinhas. Antes do começo do culto, eu acho um pecado fazer isso aqui, ó. Colocar uma planta dessa aqui na minha frente. Porque vocês vão ficar olhando para a planta e não vão prestar atenção no que eu falo, não é verdade? Mas olha que planta bonita, irmãos. É de verdade essa? Ah, bom, por isso que eu vi que... Eu estava com inveja dessa planta. Mas imagina que essa fosse de verdade. O que levaria para que essa planta permanecesse dessa maneira? O suprimento, a água, o tempo e o momento de Deus, para que ela cumpra o papel. Qual é o papel dessa planta aqui? Beleza. Mostrar a glória de Deus pela sua beleza. Então o homem de Deus, ele nunca é autônomo. O homem de Deus, ele nunca fica dizendo, olha o que eu fiz, olha o que eu consegui. O homem de Deus, ele é sempre dependente. O homem de Deus, ele está sempre dizendo, olha o que Deus fez por mim, olha o que Deus realizou por mim, olha como a misericórdia de Deus é grande, olha como a graça de Deus é maravilhosa. O bem-aventurado, ele recebe plenamente o seu suprimento vindo da parte de Deus. Então essa é a porta estreita. Esse é o caminho estreito. Esse é o caminho da bem-aventurança. Qual é o segundo caminho que é apontado no Salmo? O segundo caminho é um caminho de destruição. O texto começa montando aí no versículo 4, um contraste absoluto. Se o bem-aventurado é desse jeito, dessa maneira, se ele tem o prazer na lei de Deus, se ele é como uma árvore, se ele é bem-sucedido, o ímpio é o oposto disso. É o oposto. O ímpio não é assim. Então a primeira conclusão que eu posso chegar é que o ímpio nunca é um bem-aventurado. Nunca. E se o bem-aventurado é aquele que é recebido por Deus, o ímpio é aquele que é rejeitado por Deus. O ímpio nunca é bem-aventurado. Então o caminho do ímpio é um caminho antagônico, é um caminho contrário à vida de temor a Deus, é um caminho antagônico, contrário à vida daquele que tem prazer na palavra de Deus. E se você for olhar aí no livro dos Salmos, vários salmos vão falar a respeito desse ímpio. Depois você olha lá no capítulo 14, diz o tolo no seu coração não há Deus, ele não tem prazer em Deus, ele não tem prazer na palavra de Deus, ele não gosta na palavra de Deus. A Escritura diz que esse homem é louco, ele se extravia. O Salmo 73 diz que eles são blasfemos contra Deus, diz que o homem ímpio, ele vira para Deus e fala assim, Deus não sabe de nada, Deus não entende de nada, não conhecem nada de Deus. E o que eles fazem? Eles se alimentam de imoralidade, eles se alimentam de fantasias dos corações, eles usam a violência como instrumento para chamar a atenção, e eles têm a si mesmos por ídolos. Vários salmos vão mostrar isso. Se você quiser anotar para ler depois, o caminho do ímpio está lá no Salmo 14, está lá no Salmo 73... Aliás, o Salmo 73 é um salmo de um crente que era regente do coral do templo, Asaf. E ele fala assim, os meus pés quase
resvalaram, porque eu fiquei olhando para os ricos e eles eram gordinhos, eles eram bonitos, eles tinham a pele lustrosa, eu lá ralando para reger o coral e os caras gastando. E ele diz assim: os meus pés quase resvalaram. Eu fiquei com inveja do ímpio. É isso que Asaf diz lá. Mas Asaf também diz: até que eu olhei para o templo de Deus e eu vi o final do ímpio. E eu não quero o final do ímpio. Então, a primeira coisa que a gente aprende sobre esse caminho do ímpio é que é um caminho que despreza a Deus. O mundo, gente, está cheio de exemplo. Aquele vizinho lá do seu prédio, aquele vizinho lá da sua rua, aqui nesse bairro, no mundo. Hoje eu li uma matéria, essa semana eu li uma matéria maluca. Não dá para dizer, né? Uma coisa, porque é sobre isso. Um suposto homem, ele pegou e fez uma operação de mudança de sexo, e ele não gostou daquilo, e ele entrou na justiça lá na Austrália, e a Suprema Corte da Austrália deu ganho de causa, para que no registro, na certidão dele, conste que ele tem sexo indefinido, porque ele não sabe se ele quer ser homem ou mulher. Pensa na loucura dos homens, não só desse indivíduo, mas de uma Suprema Corte que autoriza isso. Isso é a loucura dos homens. Esse é o caminho da impiedade. Mas assim como o caminho do justo é marcado por uma fonte inesgotável da qual ele pode depender, o caminho do ímpio é marcado pela vulnerabilidade. Ele é vulnerável. Ele não tem força, ele não consegue ficar em pé por si mesmo. O texto diz assim: o ímpio, ele é, porém, como a palha que o vento dispersa. Se você já foi na fazenda, na chácara, onde se colheu arroz ou trigo, ou outra coisa por aqui deve ter suas peculiaridades, como é que se descasca? Você vai lá, pega o arroz, bate no pilão, a casca arranca, e como é que você separa a casca do arroz? Você joga para cima no vento, o vento vem e a palha vai embora. É isso que o salmista está dizendo, que o ímpio é como essa palha, ela não tem peso, ela é levada embora com o vento. Um grande pregador de séculos atrás, Jonathan Edwards, comentando esse texto, ele diz assim: os ímpios, eles são aqueles que voam e ficam agarrados em teia de aranha. Já viu? Sujeira da teia de aranha, fica lá presa, a teia tão tênue, e até aquilo o prende. O Salmo 73 diz que eles vivem em lugares escorregadios, eles não têm firmeza, eles são vulneráveis a qualquer coisa. Eles são como a palha que o vento dispersa. São como árvores longe de um rio. Eles são secos. Eles não têm como sobreviver, porque não tem fonte nenhuma de vida. E por último, o caminho do ímpio, ele é marcado pela certeza da destruição. O verso 5 diz assim: por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Eles não têm como sobreviver. Há uma certeza, e a certeza é que eles finalmente serão destruídos. Olha só como é que começa o verso. Por isso, porque são ímpios, eles vão acabar dessa maneira. Eles não vão vencer e não vão ganhar. Essa é a realidade do ímpio. Ele planta e ele colhe. E ele planta pecado e ele colhe
juízo, porque Deus é juiz. Então tá bom, pastor, o senhor acabou aí o salmo, muito obrigado. Será que dá para parar por aqui? Eu acho que não, irmãos. Porque quando a gente para por aqui, ao pensar nesse salmo, nós corremos um grande risco. Como eu disse lá no começo, todo judeu conhecia esse salmo. E Jesus, ele lutava e ele brigava o tempo inteiro nos evangelhos, leram isso? Quem é que passava o tempo inteiro perseguindo Jesus? Os mestres, os fariseus e os escribas, eles sabiam esse salmo de cor. Estava na ponta da língua. Aliás, Jesus se bate o tempo inteiro com esse povo. Aliás, ele conta uma história. Ele fala de um dos homens que lia o salmo primeiro e conta uma parábola sobre alguns. Olha só, Jesus está dizendo isso lá. Ele propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem o quê? O indivíduo do Salmo 1. É isso que Jesus está dizendo. Eles achavam que eles eram o cara. E porque eles achavam que eles eram o cara, eles desprezavam os outros. Então ele conta a história, verso 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Os 2 foram orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu era o cara que conhecia a Bíblia, era o cara que sabia o salmo primeiro, era o cara que dava o dízimo do endro, do cominho, de tudo que ele colhia, ele fazia tudo direitinho. E o outro era publicano. Publicano era um traidor. Todo mundo que olhava para o publicano falava assim: esse cara é um safado. Porque ele era um coletor de impostos. Ele era um judeu que coletava impostos para os romanos. Então o povo tinha raiva desses caras. Olha só como é que eles oraram. Verso 11. O fariseu ficou em pé e ele orava. Mas ele orava como? Ele orava só para ele mesmo, porque Deus não ouve essa oração de jeito nenhum. Ele dizia assim, era bonito: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, eles são roubadores, eles são injustos, eles são adúlteros, eu não faço nada disso, eu nem ainda sou como esse publicano, que ele é judeu, mas é um miserável. Eu não. Comigo não. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo. Eu não dou do líquido não, eu dou do bruto. A gente discute, né? Pastor, tem que dar do líquido ou do bruto? Desconto imposto de renda ou desconto plano de saúde, pastor? Não é? Já perguntaram para o pastor, não perguntaram? Mas o publicano, estando em pé, longe, ele não foi para o meio dos outros, ele nem elevava os olhos para o céu, ele batia no peito, ele dizia: Deus, sê propício, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Ele nem tinha uma oração cumprida para fazer. Ele só tinha uma oração de quebrantamento. E Jesus vira para aquele povo olhando para ele e fala assim: olha, esse desceu justificado. Ele foi para casa justificado. Mas aquele que fez a oração bonita, que deu o dízimo e fez todas aquelas coisas, não. Porque ele achava que ele era o justo do Salmo primeiro. Mas bem-aventurado é aquele que é humilde em espírito. Então, todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Cuidado, hein?
porque está cheio de música aí no meio desses crentes, que é uma vergonha, de exaltação pessoal. O que esse salmo está nos apontando? Ele está nos apontando para uma teologia, meus irmãos, uma teologia linda, chamada a teologia da justificação pela fé. Por que é que nós precisamos dessa teologia? Por que nós precisamos saber disso? Por que nós precisamos aprender? Porque o livro dos Salmos nos ensina isso. Eu já citei o Salmo 14, diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se, praticam abominação, já não há quem faça o bem, Deus olha do céu, o Senhor olha do céu para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, para ver se há quem busque a Deus, mas todos se extraviaram, e todos incluem todos aqui, a começar de mim, todos se extraviaram, todos se corromperam, não há quem faça o bem, não há um sequer, não sobra ninguém diante do critério de justiça de Deus, ninguém. Você quer saber como você pode ser salvo? É fácil, seja perfeitamente moral, do dia que você nasceu até o dia que você morrer, você vai para o céu, é fácil, não é? Não tenha nenhum pensamento impuro na sua vida, nunca, nenhuma vez. Não tenha nenhum desejo malicioso na sua vida, nunca, nenhuma vez. Não pense mal de ninguém, nunca duvide de Deus, você vai para o céu. Ninguém passa no critério da justiça de Deus, ninguém. Aliás, o texto diz que Deus olhou da onde? Ele ficou olhando lá do céu, cadê um? E não tinha nenhum, absolutamente nenhum. E Paulo, conhecendo isso, ele cita esse texto, ele diz assim, então irmãos, o que se conclui? Lá em Romanos capítulo 3, nós que somos judeus, que conhecemos o Salmo 1 de cor, nós temos alguma vantagem? De jeito nenhum. Pois já demonstramos todos, judeus, gregos, todos estão debaixo do pecado, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Todos são inúteis para Deus. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei, lá em Deuteronômio capítulo 6, testemunhada pelos profetas em tantos lugares, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. E aqueles que são humilhados por Deus são justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Por que ele pode fazer isso? Porque Deus do céu pegou o Filho dele e propiciou no seu sangue, mediante a fé, para manifestar a justiça, porque na sua misericórdia, na sua tolerância, deixou os pecados impunes, cometidos anteriormente, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Quem é o justo aqui que vai se levantar agora? Levanta a mão aí. Você que é justo, levanta aí. Fala aí. Por isso, irmãos, aquele que se aproxima do Salmo com justiça própria,
sem ser humilhado pela santidade de Deus, sem reconhecer a sua necessidade de Cristo para a justificação, ele vai ser avaliado e vai ser deixado de fora da categoria do justo, ele vai para o inferno. E é interessante, sabe por quê? Sabe qual era o critério que os fariseus usavam para julgar Jesus? Sabe qual? Salmo 1. Não era isso não? Ele não falava o tempo inteiro. Olha lá, olha aí com os caras com quem Jesus anda. Olha aí onde ele parou para falar com quem? Ele fala com as prostitutas na rua. Olha só, ele vai comer na casa do Zaqueu, do publicano. Eles usavam o Salmo 1 para avaliar Jesus. Eles conheciam o Salmo 1, mas eles não tinham recebido a justiça de Cristo naquele salmo. 2 caminhos, queridos. 2 caminhos. O caminho de Cristo e o caminho sem Cristo. Só tem 2. Não tem outro. Como que isso funciona para a gente? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele parou e pensou assim: sabe por quê? Porque eu, mediante a própria lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ah, meu querido, se isso não te fizer ter vontade de adorar a Deus, não vai ter o que faça. Se isso não te for suficiente para que você tenha vontade de glorificar o nome de Deus, não vai ter o que faça. Não vai ter milagre, não vai ter coisa nenhuma. Porque isso é a essência do Evangelho de Cristo. Me admira os crentes ficarem buscando provas da parte de Deus quando tudo já está aí. Me admira ficarmos buscando bênção e prosperidade da parte de Deus quando já recebemos a justiça de Cristo. Não existe nada maior do que isso. E se você for entregue para ser morto hoje, você tem que morrer glorificando o nome de Deus, porque esse é o maior presente, porque Cristo é o justo do Salmo 1. E Ele, então somente Ele. E porque eu vivo nele, eu posso dizer: Senhor, obrigado pela justiça de Cristo. Senhor, obrigado pela justiça do meu Senhor. Oh Pai, obrigado pela morte do meu Salvador. Obrigado pelo sangue. Obrigado, Deus, porque hoje eu posso, junto com os irmãos em Cristo, celebrar a morte de Cristo. Essa é a essência do Evangelho de Deus. A minha pergunta para você: o que você vai fazer diante dessas coisas? O que mais você quer de Deus? O que mais você precisa de Deus? O que mais você vai requerer de Deus? Contente-se com a justiça de Cristo. Ele é o nosso tudo. Ele é tudo para mim. Não há mais nada para mim. Só Cristo. Só o sangue de Cristo. Só a salvação que eu recebi pelo sangue de Cristo. Em quem você crê para a sua salvação? O que você está esperando para se derramar aos pés de Cristo?